À meia-noite e 35 do dia 15 de abril de 1912, o operador de telégrafo sem fio Harold Thomas Cotton recebeu uma mensagem urgente. Mas aquilo quase passou despercebido. Naquela noite, por puro acaso, Cotton se atrasou alguns minutos para deixar seu posto. Foi esse pequeno atraso que fez toda a diferença. A mensagem que ele capturou dizia: "Venham logo, é uma mensagem de socorro, CQD." E sabe de onde ela vinha? Do Titanic. O gigantesco navio, considerado inafundável, havia colidido com um iceberg e agora afundava nas águas geladas do Atlântico Norte. Olá, meus viajantes! Antes de continuarmos essa viagem no tempo, já aproveita para se inscrever no canal e não perder nenhuma das nossas incríveis viagens. Tem vídeo novo toda terça-feira. Se puder, considere se tornar um membro do nosso canal. Como mochileiro, desbravador e viajante do tempo, você ajuda esse projeto a crescer, mas se não der, não tem problema. Só de assistir, curtir, compartilhar, fazer um comentário, você já faz uma enorme diferença. Eu sou Vanessa Silva, historiadora em formação, e a quem interessar, hoje eu vou contar esse fragmento de história, o RMS Carpathia e o dia em que ele resgatou os 705 sobreviventes do Titanic. Hoje é dia 15 de abril de 2025 e exatamente hoje o naufrágio do Titanic completa 113 anos. Lá atrás, no comecinho do canal, no dia 26 de julho de 2022, eu ainda tinha só 3 meses de canal, eu postei um vídeo sobre o naufrágio do Titanic. E para minha surpresa, foi a primeira vez que um vídeo meu teve muito mais visualizações que os outros. Se você ainda não assistiu, tá aí no card, clica para ver depois. Apesar de ser um dos vídeos mais antigos do canal, eu tenho muito orgulho dele até hoje, é um dos meus favoritos e eu tenho um certo fascínio sobre essa história do Titanic. Eu gosto muito do filme também. Olha só que coincidência. O dia 15 de abril, esse ano, caiu bem numa terça-feira, que é o dia oficial dos vídeos aqui do canal, e eu pensei, não é possível, eu preciso trazer alguma coisa relacionada ao Titanic. Mas aí bateu a dúvida, o que eu vou falar que eu já não tenha falado naquele primeiro vídeo? Foi então que o senhor, meu marido, sempre muito útil nessas horas, lembrou de uns artigos que ele tinha me mandado há alguns meses sobre o Carpathia, o navio que resgatou os sobreviventes do Titanic. E é sobre ele, sobre o Carpathia, que a gente vai embarcar na nossa viagem de hoje. O RMS Carpathia era um transatlântico a vapor britânico da Cunard Line, concorrente direta da White Star Line, dona do famoso Titanic. Ele foi construído pelos estaleiros Swan Hunter e Wyndham Richardson, em Newcastle upon Tyne, na Inglaterra. A construção começou em setembro de 1901, com 170 metros de comprimento e 19 metros de largura. Essa imagem mostra a diferença de tamanho dele comparado ao Titanic. Seu casco foi construído branco e depois foi pintado de preto, a superestrutura branca e sua chaminé vermelha com o topo preto, as cores da Cunard Line. Essa é uma maquete do modelo original, provavelmente já tem cerca de mais de 120 anos. Está exposta no Museu de Ceddedunum, localizado em Walsall, no nordeste da Inglaterra. No ano seguinte, em 6 de agosto de 1902, foi lançado ao mar e em 5 de maio de 1903 fez sua viagem inaugural de Liverpool, Inglaterra, para Boston, nos Estados Unidos. Mas diferente do Titanic, o Carpathia não foi projetado para ser um palácio flutuante. Nada de luxo extravagante, escadarias de mármore ou salões dourados. O Carpathia estava mais para um navio intermediário simples, resistente e funcional. Foi pensado principalmente para transportar passageiros de segunda e terceira classe, além de cargas diversas como correspondências e até carne refrigerada dos Estados Unidos mantida em compartimentos frios. Apesar da sua proposta mais modesta, o Carpathia oferecia um nível de conforto considerável para a época, tanto na sua segunda quanto na terceira classe. Os passageiros da segunda classe tinham acesso a uma sala de jantar, uma sala de fumantes para cavalheiros e até uma biblioteca. Já os da terceira classe contavam com instalações muito semelhantes, com a única diferença de que não havia uma biblioteca disponível. Apesar da maioria dos passageiros da terceira classe terem acomodações simples parecidas com dormitórios, cerca de 500 passageiros podiam reservar cabines para 2, 4 ou 6 pessoas, o que era um diferencial em relação
aos dormitórios coletivos típicos da época. Originalmente, o Carpathia tinha capacidade para 1.704 passageiros, mas em 1905 passou por uma reforma que ampliou sua capacidade para 2.550 pessoas. Foi nessa reforma também que se adicionou uma pequena seção de primeira classe para atender uma demanda crescente por acomodações um pouco mais sofisticadas. Ou seja, pode não ter sido feito para brilhar, mas o Carpathia cumpria sua missão com dignidade e, como veremos, com heroísmo também. Sob o comando do capitão Arthur Henry Rostrom, o Carpathia deixou Nova York no dia 11 de abril de 1912 com destino a Fiume, na Áustria-Hungria, com cerca de 740 passageiros. Por volta da meia-noite e meia do dia 15 de abril, estava a cerca de 93 quilômetros de distância do Titanic. O operador de rádio estava ainda com os fones no ouvido por um acaso. Costumeiramente saía à meia-noite, mas nesse dia esperava a resposta de um outro navio. Ficou com os fones enquanto ia desamarrando suas botas e afrouxando botões das suas roupas, pronto para sair do posto quando veio o pedido de socorro. Assim que o operador de rádio Harold Thomas Cotton informou ao capitão sobre o chamado de emergência, Rostrom entrou imediatamente em ação. Ele convocou um turno extra de foguistas, ordenando que o navio operasse a máxima velocidade possível e cortou todas as comodidades adicionais possíveis, como água quente, para poder direcionar a potência toda para os seus motores. Algo impressionante para um navio que havia sido projetado para viajar a 14 nós e não para grandes velocidades. Chegaram a atingir 17 nós, o que equivale a 32,4 km por hora. Como sabia que o Titanic havia colidido com um iceberg, reforçou a vigilância no convés e organizou o navio para receber os sobreviventes. Os 3 médicos a bordo prepararam a sala de jantar como uma área de triagem, até as cabines dos oficiais, incluindo a do próprio Rostrom, foram disponibilizadas para acomodar os resgatados. Todos os suprimentos foram reunidos, café e sopa foram preparados nas cozinhas, também providenciaram redes de corda e escadas, organizaram camas improvisadas, estavam otimistas apesar de também estarem preparados para o pior. Cerca de 2 horas após o primeiro sinal de socorro, o Carpathia entrou em um campo de gelo, e aí eles, que iam a todo vapor, precisaram diminuir a velocidade. O capitão precisou parar os motores e percebeu que estavam cercados de icebergs por todos os lados. Tiveram que desviar repetidamente o curso, reduzindo muito a velocidade. Ele relatou mais tarde que teve todo o cuidado do mundo para evitar qualquer bloco de gelo, pois estava com sua tripulação e passageiros a bordo. Também precisava protegê-los. Ao todo eram cerca de 700 pessoas, ele não podia arriscar. A travessia até o local do naufrágio levou cerca de 3 horas e meia. Por volta das 4 da manhã, o primeiro bote salva-vidas foi avistado, o bote número 2, com cerca de apenas 18 pessoas. Já estava amanhecendo quando começaram a embarcar os resgatados. O primeiro a embarcar foi o 4º oficial Joseph Boxhall. Durante a evacuação dos passageiros, o oficial ficou encarregado de disparar fogos de artifício sinalizadores. Depois foi colocado no comando do bote número 2, quando terminou de disparar todos os fogos. Ao subir, informou oficialmente ao capitão Rostrom que o Titanic havia afundado. Outros botes eram vistos nas águas geladas espalhados em um raio de cerca de 7,4 quilômetros ao redor do Carpathia. O capitão relatou que havia cerca de 20 icebergs com entre 45 e 60 metros de altura, além de vários menores. Mesmo assim, conseguiu manobrar com precisão entre os blocos de gelo. Por volta das 6 da manhã, um bote com apenas 30 pessoas foi embarcado. Caberiam mais 35 pessoas ali. O bote número 1 tem uma foto que é um flagrante do absurdo da disposição de pessoas nos botes. Projetado para mais de 40 pessoas, ele levou apenas 12, sendo 7 da tripulação e mais 5 passageiros da primeira classe. Entre eles, Sir Cosmo Duffy Gordon e sua esposa Lucille Duffy Gordon. Ele foi criticado na imprensa, pois teria subornado os tripulantes do bote para que não voltassem para resgatar mais sobreviventes na água. Queriam ter um resgate mais exclusivo. Embora tenham sido considerados culpados de não terem auxiliado os outros passageiros, eles foram absolvidos da acusação de suborno direto. Somando todos os 20 botes salva-vidas do Titanic, se tivessem sido totalmente preenchidos, poderiam ter salvo mais 500 pessoas que morreram de forma gratuita na tragédia. Cada espaço vazio em cada um dos botes era uma vida perdida em vão. Entre 8h30 e 9 da manhã,
o último bote foi trazido a bordo, o bote número 12. Todos os botes haviam sido alcançados e os sobreviventes estavam a bordo. O último sobrevivente a embarcar foi o segundo oficial Charles Lightoller. Ele foi um dos responsáveis por embarcar as pessoas nos botes salva-vidas e focou principalmente em dar preferência a mulheres e crianças, chegando a ameaçar alguns homens com a sua arma. Ele chegou a cair na água e procurou ficar longe do navio, mas ainda foi sugado para baixo algumas vezes. Lightoller nem sabe ao certo como foi parar novamente na superfície. Avistou um bote dobrável virado na água com várias pessoas agarradas a ele. Foi quando a primeira chaminé do Titanic caiu e empurrou o bote para mais longe ainda. Ele então conseguiu subir nele, assumiu o comando e começou a organizar e acalmar os sobreviventes, cerca de 30 pessoas. Durante aquela noite, Lightoller os orientou a equilibrar seus pesos sobre as ondas para evitar que o bote afundasse. Se manteve assim por horas até serem resgatados por um outro bote. Lightoller também foi um dos muitos heróis nessa noite. Foram resgatadas 706 pessoas com vida, de um total de mais de 2.200 que estavam a bordo do Titanic. Infelizmente, 3 pessoas já estavam sem vida nos botes, vítimas do frio extremo, e um quarto homem faleceu pouco depois durante a viagem para Nova York. Uma cerimônia religiosa foi realizada às 4 da tarde em homenagem aos 4 falecidos que foram sepultados no mar. Percebendo que o Carpathia não tinha estrutura para seguir até a Europa com os sobreviventes, o capitão decidiu retornar para Nova York. Tiveram de fazer uma manobra contornando a área de gelo e isso levou aproximadamente umas 4 horas antes de finalmente zarparem para Nova York, uma viagem que ainda duraria 3 dias. Enquanto isso, Cotton, o operador de telégrafo, continuava transmitindo listas de sobreviventes com a ajuda de Harold Bride, de 22 anos. Bride, ao lado de Jack Phillips, foram os operadores de telégrafo do Titanic que emitiram os pedidos de socorro e seguiram trabalhando até o último momento em que puderam no Titanic antes da água começar a invadir a sala do telégrafo. Phillips não sobreviveu. Bride, apesar de ter tido os pés congelados, seguiu trabalhando ao lado de Cotton no Carpathia para enviar informações sobre os sobreviventes. O clima a bordo do Carpathia era uma mistura difícil de descrever. Por um lado, havia o alívio imenso de ter escapado das águas congelantes do Atlântico, por outro, uma dor quase insuportável, a dor de ter deixado para trás maridos, esposas, filhos e amigos. Mary Wick, uma mulher de Ohio que perdeu o marido no naufrágio, deu uma entrevista 5 dias depois a um jornal de Cleveland. E ela resumiu aquele sentimento de forma devastadora. Das mulheres resgatadas, apenas 4 reencontraram seus maridos. O resto tentava se apoiar como podia. Dezenas delas se reuniam no salão de jantar chorando de mãos dadas, porque naquele momento era só o que restava. E como se não bastasse tudo isso, a viagem de volta também foi lenta. Foram 3 dias até o navio chegar ao porto. A partir do segundo dia, o tempo virou, uma tempestade forte caiu sobre eles, envolta numa neblina espessa. O Carpathia precisou reduzir a velocidade. A sensação era de que a jornada não teria fim. Apesar de tudo, a tripulação e os passageiros fizeram o possível para acolher os sobreviventes. O navio estava caótico, gente andando de um lado para o outro, ainda confusa, assustada, e mais, o convés agora carregava 13 botes salva-vidas do Titanic precariamente alojados sobre o castelo da proa, na seção dianteira do navio. Ainda assim, todos a bordo foram incrivelmente solícitos. A tripulação cedeu seus alojamentos e logo os próprios passageiros começaram a doar as suas camas, suas roupas, seu conforto para aqueles que tinham saído do Titanic sem nada, só com a roupa do corpo. Pela hora do acidente, muitos estavam dormindo e trajando apenas roupas leves de dormir. Nessa foto vemos o pequeno William Howe Richards, de 3 anos, com uma bata improvisada que foi feita a bordo do Carpathia. Uma jovem viúva de 29 anos, Elizabeth Nye, escreveu num pedaço de papel rasgado de um livro. O navio, é claro, estava cheio de seus próprios passageiros, mas eles encontraram lugares para todos nós dormirmos, embora nenhuma de nós tenha dormido bem após passar por tamanho pesadelo.
No dia seguinte ao resgate, 16 de abril, a tempestade se intensificou. Trovões fortes assustavam os que já estavam tão abalados. Pela manhã, o clima foi se acalmando, mas a chuva, o nevoeiro e até tempestades elétricas acompanharam o Carpathia até o final da viagem. O capitão Rostrom ordenou que o Carpathia seguisse direto para Nova York. Halifax era mais perto, mas isso exigiria atravessar águas repletas de gelo. A decisão estava clara, era melhor uma viagem mais longa do que correr riscos depois do que já tinham enfrentado. No início da noite de quinta-feira, 18 de abril, quando o Carpathia se aproximava do porto, quase 50 barcos menores já o aguardavam. Muitos deles tinham sido fretados por repórteres ansiosos por notícias, afinal, o silêncio do rádio do Carpathia havia deixado o mundo inteiro no escuro sobre o que realmente havia acontecido. Mas o capitão Rostrom foi firme, disse que ninguém teria permissão para embarcar com exceção do piloto do porto. E isso, claro, não impediu os repórteres de tentarem. Alguns chegaram a se pendurar nas escadas e as cordas, outros ficaram gritando para que os sobreviventes saltassem no mar para serem resgatados por seus barcos para contarem a sua história. Queriam exclusividade, manchetes e não se importavam nem um pouco com a dor daquelas pessoas. Foi vergonhoso, um verdadeiro show de horrores. Um deles até conseguiu embarcar escondido, mas foi descoberto logo. O capitão o manteve sob vigilância pessoalmente até o navio atracar. Tudo para proteger os sobreviventes que já estavam física e emocionalmente esgotados. Depois de 3 dias de viagem, pouco depois das 9h30 da noite do dia 18 de abril, o Carpathia finalmente chegou ao Pier 54 da Cunard. E foi no Pier 59, sob holofotes e flashes da imprensa, onde descarregou os 13 botes resgatados. Cerca de 10.000 pessoas, entre parentes, amigos das vítimas, curiosos e imprensa, esperavam pela primeira visão dos sobreviventes. Quando os sobreviventes deixaram o Carpathia, o único rastro palpável que ficou foi uma montanha de coletes salva-vidas sobre a cobertura de um dos porões de carga. Hoje existem alguns desses coletes preservados e expostos em museus. Meses depois, no dia 29 de maio, o Comitê dos Sobreviventes do Titanic homenageou o capitão e a tripulação do Carpathia. A cerimônia aconteceu no salão de jantar da primeira classe do próprio navio. Foi a primeira vez que ele retornava a Nova York desde o resgate. O comitê foi presidido por um sobrevivente da primeira classe chamado Frederick Seward. E naquele momento ele fez a seguinte declaração: Os olhos do mundo estão sobre vocês. E estavam sobre vocês quando vieram até nós no oceano aberto, quando vimos o Carpathia vindo até nós, surgindo da escuridão. E a todos vocês, gostaríamos de dar os nossos sinceros agradecimentos por sua hospitalidade, devoção, altruísmo e por tudo o que foi feito por nós. Jamais poderemos ser propriamente gratos. E como uma pequena parcela dessa apreciação, gostaríamos que aceitasse as medalhas que fizemos para cada homem e mulher deste navio. Presentearam o capitão Rostrom com uma taça de prata de quase 40 centímetros de altura e distribuíram medalhas de ouro, prata e bronze para ele e sua equipe. A taça trazia a seguinte inscrição: presenteada ao capitão A.H. Rostrom, RNR, comandante do RMS Carpathia, em grato reconhecimento e valorização do seu heroísmo e trabalho eficiente no resgate dos sobreviventes do Titanic em 15 de abril de 1912. E do tratamento generoso e compreensivo que nos concedeu em seu navio dos sobreviventes do RMS Titanic. Quem entregou essa taça foi ninguém menos que Margaret Molly Brown, uma das passageiras mais conhecidas do Titanic. E sobre aquela noite, o capitão Rostrom foi modesto. Ele disse: Tudo o que eu posso dizer é que, primeiro, eu tentei fazer meu serviço como marinheiro. Segundo, tentei fazê-lo pelas pessoas que sofriam. Mas não levarei crédito pela conquista daquela noite, quando fomos socorrer as pessoas do Titanic. Não mereço esse crédito. Minha tripulação o merece, e a eles eu quero dar os meus sinceros agradecimentos por sua lealdade, bravura e fidelidade à confiança que foi imposta. Não consigo pensar neles tão grandemente, pois eles trouxeram essa honra para mim e para eles, e sinto-me humildemente orgulhoso do que foi feito para mim através de suas bravuras. Rostrom também foi convidado para um jantar na Casa Branca pelo presidente William Howard Taft e recebeu a medalha de ouro do Congresso.
Anos depois, quando perguntado como o Carpathia conseguiu atravessar um campo de gelo com uma velocidade muito acima do que havia sido originalmente construído, Rostrom respondeu dizendo que outra mão diferente da minha estava no leme naquela noite. Depois, o Carpathia seguiu seus serviços como navio comercial durante a Primeira Guerra Mundial entre Liverpool, Boston e Nova York. Também realizava viagens de transporte de tropas da América do Norte para a Europa. Viajava em comboios com vários navios e escapou em várias ocasiões de situações perigosas e ataques de torpedos disparados por submarinos alemães. Mas o Carpathia também encontraria seu fim no fundo das águas do oceano. No dia 15 de julho de 1918, deixou Liverpool em um comboio. As embarcações se dividiram 2 dias depois. Em 17 de julho, o Carpathia ficou na liderança de um grupo de 7 navios. Naquele mesmo dia, ele foi avistado pelo submarino alemão SM U-55, que estava navegando perto da costa da Irlanda. O U-55 então disparou torpedos contra a embarcação. O primeiro acertou entre o depósito de carga número 4 e o depósito de carvão, e o segundo atingiu a sala de máquinas, matando 5 pessoas e ferindo seriamente outras 2. Além disso, as explosões destruíram seu sistema elétrico e de rádio, além de 2 botes salva-vidas. O capitão nessa ocasião era William Prothero. Ele ordenou uma evacuação imediata, sinalizou com bandeira sua situação para os outros navios fugirem e lançou fogos de artifício a fim de chamar embarcações de patrulha. O Carpathia começou a afundar pela proa e a adernar para bombordo, que é à esquerda. 11 botes foram lançados com todos os passageiros e tripulantes a bordo, com exceção dos oficiais sêniores e dos artilheiros que ficaram para trás, destruindo documentos importantes. Prothero chamou um bote para perto. Depois de completar suas tarefas, os tripulantes restantes se salvaram. 1 hora depois, o U-55 foi avistado novamente e disparou um terceiro torpedo, acertando o compartimento número 5. O Carpathia naufragou totalmente 10 minutos depois, 2 horas e 30 minutos depois do primeiro impacto. O submarino foi avistado mais uma vez 15 minutos depois, desta vez indo em direção aos botes, porém o HMS Snowdrop chegou e afugentou o U-55, resgatando os sobreviventes. Das 280 pessoas que estavam a bordo, 275 sobreviveram. O Carpathia se juntou ao Titanic no fundo do mar. 81 anos depois disso, os destroços de um navio que se acreditava ser o Carpathia foram descobertos em 9 de setembro de 1999. Por uma equipe liderada por Graham Jessop. Ele estava localizado a 160 metros de profundidade e a 298 quilômetros a leste de Land's End. No entanto, o tempo ruim forçou Jessop a abandonar os destroços antes de poder verificar a descoberta com câmeras subaquáticas. Ao voltar posteriormente ao local, verificaram que na verdade pertenciam ao SS Isis da Hamburg American Line, que havia afundado em 8 de novembro de 1936. Somente no ano seguinte, 2000, os destroços reais do Carpathia foram identificados corretamente, localizado numa profundidade de 150 metros e 190 quilômetros a oeste de Fastnet Rock, na Inglaterra. O Carpathia tem seu túmulo no fundo do mar, ereto, levemente pendente para este bordo, à direita. Atualmente, ele está começando a ruir, com sua proa estando a apenas alguns metros acima do chão oceânico. As partes centrais estão com melhores condições e a polpa está quase intacta. Por estar em um lugar remoto, os destroços foram explorados muito poucas vezes desde a sua descoberta, porém, alguns artefatos conseguiram ser recuperados. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Mesmo depois de 113 anos, a história do Titanic ainda nos toca profundamente. E não é só pelo tamanho da tragédia ou pela grandiosidade do navio. É porque, no fundo, é uma história sobre humanidade, sobre sonhos que pareciam inabaláveis e que afundaram em poucas horas, sobre perdas irreparáveis, mas também sobre gestos de coragem, solidariedade e esperança, como os que vimos aqui com o Carpathia. É impressionante como, geração após geração, o Titanic continua nos fascinando. Talvez porque ele represente o quanto somos pequenos diante da natureza ou o quanto a nossa vontade de conquistar o impossível pode nos cegar. Ou talvez porque, apesar de tudo, essa história também revela o quanto somos capazes de cuidar uns dos outros, mesmo no meio do caos. E é por isso que ela permanece viva. Porque não importa quanto tempo passe, o Titanic, suas vítimas, os sobreviventes e todos os que estiveram envolvidos continuam nos ensinando, emocionando e nos fazendo lembrar do valor da vida. E você, o que pensa sobre isso? Me conta nos comentários.
Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e compartilhar com aquela pessoa que você acha que também vai curtir essa viagem pelo passado. E se ainda não é inscrito, clica no botão, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E na descrição do vídeo vocês encontram todas as fontes que usamos para compor o roteiro de hoje. Por hoje é isso, uma ótima semana para todos vocês, fiquem bem, meus queridos viajantes, e até a próxima história.